Olá, gente, tudo bem? Vamos começar, né? Recomeçar a nossa disciplina de nutrição e metabolismo. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar a parte de metabolismo de carboidrato. Ficou faltando a última parte, que é da digestão e absorção, tá? Antes de começar a aula, exatamente o conteúdo, eu queria deixar claro para vocês que toda semana vai ficar disponível no Moodle as aulas, tá? Com os conteúdos, possíveis exercícios que talvez a gente possa fazer durante esses encontros que a gente tenha, tá? E toda semana, na quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente vai ter um encontro online, onde a turma inteira vai poder entrar. Eu vou fazer essas reuniões, vou mandar o link para vocês com antecedência, para que vocês se organizem, mas já fiquem sabendo que toda quinta, 9 horas, que é o 9 horas da noite, tá? Que é o horário da nossa disciplina, eu vou estar lá. Para que vocês possam tirar dúvidas sobre o conteúdo da aula, dúvidas sobre algum slide, algum tópico específico que vocês estavam estudando e vocês não conseguiram entender ou não conseguiram compreender, tá bom? A partir de agora eu vou deixar, né, claro como que vai acontecer a nossa aula em termos de conteúdo. Então, observem aqui, tá? Esse conteúdo eu já tinha falado para vocês que estava disponível no livro Krause. Esse livro vocês têm acesso em PDF, mas esse conteúdo ele também está disponível nesse segundo livro aqui, que é o Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição, que vocês encontram na minha biblioteca. É só vocês acessarem com o e-mail e a senha de vocês, que vocês vão ter esse direcionamento, tá? A gente já teve aula de índice glicêmico e carga glicêmica, e eu coloquei um artigo que aprofunda um pouco mais. Então, se vocês quiserem, tá, aprofundar um pouco mais sobre o tema ou entender um pouco mais esse tema que é tão importante na nossa carreira, né? A gente utiliza muito isso com paciente diabético. É um conhecimento que é muito utilizado com a parte de nutrição esportiva também. Então, eu acho que vale a pena a leitura. Esse artigo está disponível no Google Acadêmico, mas eu vou deixar disponível também na plataforma do Moodle para vocês, tá? Então, eu vou dar uma passadinha mais rápido nesses primeiros slides aqui, porque foram aqueles que a gente já teve em sala de aula, nos nossos encontros presenciais. Só relembrando, era aquela primeira parte falando um pouquinho sobre a caracterização, né, os tipos de carboidratos que a gente tem: monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos, tá? Então, essa primeira parte eu peço que vocês retomem, que vocês estudem em casa, façam a leitura dos capítulos de livros e dos artigos que eu tenho colocado na plataforma. Isso é importante para que vocês continuem construindo essa questão da sedimentação do conhecimento de vocês. E a gente vai agora partir para a última parte da nossa aula, que eu falei em sala de aula, mas eu vou retomar só para a gente não ficar um pouco perdido, tá? Que é a questão da digestão e absorção dos carboidratos, tá? Eu tinha falado para vocês que quando a gente tem a digestão dos carboidratos, a gente tem um processo de hidrólise, porque a gente tem a formação de uma molécula de água, tá? E que esses carboidratos, na sua maioria, eles são digeridos e absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal, especialmente na parte inicial do intestino delgado, que é duodeno e jejuno. Aqueles carboidratos que não são digeridos, né, ou passam intactos para o intestino grosso, a gente costuma chamá-los de fibra alimentar, que é o próximo tópico que a gente vai ter na nossa próxima aula de quinta-feira, tá? E para que eles possam sofrer o processo de absorção, eles precisam, né, entrar em contato com as enzimas. E essas enzimas são específicas para o processo de digestão de carboidrato, tá? A primeira enzima que a gente tem, ela está presente lá na boca, que é a amilase salivar, e eu vou falar mais um pouquinho dela no próximo slide. Então, observem essa figura aqui que eu tenho mostrado ao lado para vocês, tá? A gente ingere os alimentos, esses alimentos passam pelo processo de digestão. A absorção é quando aqueles nutrientes eles saem da luz do intestino, passam para dentro da célula e de dentro da célula atingem a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea eles podem
ou permanecer na corrente sanguínea, como é o caso, por exemplo, de uma boa quantidade da glicose que permanece na nossa corrente sanguínea para manter a nossa glicemia adequada, ou então eles vão para dentro de outras células, né? Células, por exemplo, de outros órgãos, eles podem, por exemplo, a glicose pode ser transportada, por exemplo, no nosso cérebro para fornecer energia, tá? E é utilizada no metabolismo celular para a produção de ATP, que é a nossa moeda energética, né? Nós nos alimentamos para com que esses nutrientes passem por processos metabólicos e que gerem energia suficiente para que o nosso corpo mantenha essa energia adequada, tá? Com que todas as nossas funções vitais elas estejam funcionando. E aqui eu detalho um pouquinho sobre a questão das enzimas necessárias para o processo de digestão de carboidrato. O carboidrato, ele é inicialmente digerido na boca, tá? E quem é a enzima responsável por isso? É a amilase salivar. Ela inicia o processo de digestão dos carboidratos, tá? Só que esse processo de digestão é mínimo, porque o carboidrato fica pouquíssimo tempo na nossa boca. Ele passa da boca para o esôfago, do esôfago ele passa para o estômago. E lá no estômago, eu tinha falado para vocês que se esse carboidrato permanecesse muito tempo em contato com o ácido clorídrico, esse ácido clorídrico iria conseguir fazer o processo de digestão, que é o que a gente fala de digestão ácida. No entanto, esse processo ele não ocorre porque o carboidrato não permanece tempo suficiente para ser digerido no estômago, tá? Então, quando eu falo em digestão de carboidrato, eu estou falando principalmente da atuação do intestino delgado. E quando eu falo intestino delgado, eu falo especificamente duodeno e jejum, tá? A gente tem as glândulas acessórias, tá? Uma das glândulas acessórias que tem a presença aí de enzimas que são extremamente importantes no processo de digestão é a amilase pancreática liberada pelos sucos pancreáticos, pelo pâncreas, tá? A amilase pancreática, ela tem ali a presença de enzimas, né? Ele tem a enzima amilase pancreática em si, que faz esse processo de quebra até de sacarídeos, tá? Na borda em escova das células do intestino delgado, a gente tem a presença de outras enzimas, e essas outras enzimas fazem o processo final da digestão, até a liberação de monossacarídeos. São esses monossacarídeos, frutose, glicose e galactose, que são então absorvidos pelas nossas células intestinais. E lembra que eu falei na aula sobre a questão dos transportes, transporte ativo, transporte passivo? Essa figura, ela mostra basicamente os dois tipos de transporte, é um lembrete mesmo, tá aí escrito para vocês, tá? Esse transporte, ele pode ocorrer entre as células por difusão simples ou pode ocorrer por difusão facilitada. A difusão facilitada, ela ocorre com o auxílio de um transportador, que aí no caso é uma proteína, tá? Na maioria das vezes os transportadores são proteínas. Só que na difusão facilitada, eu não tenho gasto de energia. Já na parte do transporte ativo, eu vou ter essa proteína fazendo esse transporte com gasto de energia, ou seja, com gasto de ATP. E no nosso organismo, isso acontece dessa mesma forma. Alguns nutrientes, eles adentram as nossas células do enterócito por meio de difusão facilitada e outros por meio de transporte ativo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar um pouquinho ali na frente, nos próximos slides, sobre a questão do transporte dos monossacarídeos. Frutose, glicose e galactose, tá? Então, guardem esse conhecimento aí para vocês. Essa figura aqui nada mais mostra do processo de digestão de um amido, de uma molécula de amido, ou seja, né, um polissacarídeo, uma molécula grande, que para sofrer processo de digestão precisa chegar o quê? Nessa questão aqui da glicose, olha aqui, ó. Ele precisa virar um monossacarídeo, tá? Só por meio de monossacarídeos é que aqueles transportadores que eu falei para vocês é que vão poder tirar esses nutrientes da luz do intestino para dentro das células do enterócito, tá? E as principais enzimas que estão envolvidas no processo da digestão dos carboidratos. A amilase salivar, já falei para vocês, a amilase pancreática, liberada pelo pâncreas, e as enzimas presentes na borda em escova do enterócito. Quais são essas? Sacarase, maltase e lactase. Essa tabelinha que eu coloco para vocês, ela é extremamente importante porque elas
identificam as principais enzimas, os locais, né, onde elas atuam, e o que elas fazem, qual é a função delas no nosso organismo, especialmente no processo de digestão dos carboidratos. Então, prestem atenção quando vocês estiverem estudando nesse quadro aqui em relação às enzimas, tá bom? Aqui nada mais é do que uma atuação mais específica dessas enzimas, tá? Eu queria que vocês olhassem, principalmente aqui, ó, para maltase, para sacarase e para lactase. São elas que vão fazer o processo de finalização do processo de digestão dos carboidratos. É a partir delas que a gente tem a liberação de monossacarídeos. E esses monossacarídeos é que vão ser absorvidos, tá? Então, o nosso processo de digestão dos carboidratos, ele só vai ser eficiente quando eu tenho a presença de todas essas enzimas, aquelas que eu mostrei no quadro anterior para vocês. Quando eu tenho, às vezes, a deficiência de alguma delas, ou a deficiência de ação de alguma delas, a gente pode ter dificuldade no processo de digestão, e aí a gente tem as intolerâncias aos carboidratos, tá? A mais comum, que a gente já ouviu falar, e eu já falei para vocês em sala de aula, é a intolerância, por exemplo, à lactose, que é quando eu tenho uma redução da presença da lactase na borda em escova. Mas eu posso ter a deficiência de qualquer uma outra dessas enzimas, e qualquer uma dessas enzimas pode dificultar o processo de digestão dos carboidratos. E aí, de maneira geral, a gente chama de intolerância a carboidratos, tá? E quando eu tenho, então, esse processo de digestão, tá? Que todas as enzimas atuaram de forma adequada, e aí eu já tenho a presença dos monossacarídeos, glicose, galactose e frutose, eu preciso que o processo de absorção seja eficiente. Então, a minha digestão ocorreu, ok, da melhor forma, tá? Todas as enzimas atuaram, amilase salivar, amilase pancreática, as enzimas da borda em escova, então ali eu já tenho monossacarídeos. E agora? Eu preciso colocar esses nutrientes para dentro da célula. E de dentro da célula do enterócito, eles precisam sair para a circulação, tá? Porque não adianta nada eu ter um processo de digestão adequado se eu não tenho um processo de absorção adequado. E aí, como que vai ocorrer esse processo de absorção, tá? Quando eu falo de glicose e galactose, vamos passar aqui para o slide posterior que vocês vão entender melhor. Observem atentamente essa figura. Quando eu tenho glicose e galactose, observem aqui, deixa eu pegar o lapisinho aqui para ajudar vocês. Quando eu tenho aqui, ó, galactose e quando eu tenho glicose, isso aqui, essa parte aqui, é a luz do meu intestino. Então, aqui eu tenho o processo de digestão. Observa ali, ó, maltose, lactose, sacarose, são os disacarídeos que precisam ser quebrados, né? Precisam ser hidrolisados. Quando eu chego na presença dos monossacarídeos, eles precisam deixar a luz intestinal e precisam passar para dentro da célula do enterócito. Quando eu falo de glicose e galactose, esses monossacarídeos, eles vão ser absorvidos por meio de um transportador. Que transportador é esse? É o SGLT1, esse aqui, ó. Esse que a figura está colocando aqui. O SGLT1, ele é um transportador dependente de sódio. Observem que tem uma molécula de sódio aqui, tá? Ele precisa estar acoplado também a uma molécula de sódio para poder colocar a glicose e a galactose dentro da célula do enterócito. Pronto. Tenho SGLT1, coloquei glicose, coloquei galactose dentro da célula do enterócito. Ótimo. Mas e agora? E a minha frutose? A minha frutose vai entrar como? A frutose, ela vai adentrar a célula do enterócito por meio de uma outra proteína transportadora. Essa proteína transportadora a gente chama de glúten. Olha ela aqui, tá? Existem vários glúteos espalhados pelo nosso corpo. A literatura fala que a gente tem o glúten 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 7, tá? Esses glúteos, eles estão espalhados, por exemplo, no cérebro, estão espalhados nas células musculares, no rim, no pulmão. Especialmente, a gente vai falar do glúten 5 e do glúten 2, que são aqueles que estão presentes nas células do enterócito, que é aqui que vão participar do processo de absorção do carboidrato, tá? Então, o que acontece? Esse glúten 5, ele vai ser responsável por transportar a frutose da luz do intestino para dentro da célula do enterócito. Então, perfeito. O meu glúten 5 atuou e o meu SGLT1 atuou. Perfeito. Coloquei esses monossacarídeos dentro do meu enterócito. Mas ainda eu tenho um problema, tá? Eles precisam sair da célula do enterócito para atingir a circulação sanguínea, né? Porque
essa minha glicose, ela precisa ir para o fígado para formar o glicogênio. Ou esses outros compostos também, frutose e galactose, eles também são transformados em glicose na via metabólica, como vocês bem viram em bioquímica com a professora Bruna, tá? E aí, eles precisam sair de dentro da célula do enterócito, né? Para ir para a circulação, da circulação ir para os outros órgãos e para as outras células para atuarem da forma mais adequada. E aí, para sair, a gente só tem um transportador. E que transportador é esse? O GLUT2. Lembra que eu falei em aula que a frutose e a glicose, elas competem pelo mesmo transportador? Era exatamente nesse ponto da aula que eu queria chegar para vocês, tá? Quando eu tenho um consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em frutose industrializada, né? Uma frutose adicionada, então, biscoito recheado, sorvete, pães, aqueles pães doces, tá? Ultraprocessados de maneira geral, eles têm frutose adicionada, tá? E eu não tenho problemas de competição quando, por exemplo, eu tenho a frutose natural, a frutose presente da fruta, porque a gente não tem ela em grandes quantidades. A gente tem um problema maior quando é alimento industrializado, tá? Que eu tenho essa frutose adicionada pela indústria. E aí eu tenho esse processo de competição, porque tanto a frutose, a glicose quanto a galactose, elas só podem sair da célula do enterócito quando elas se acoplam ao GLUT2, ok? Então, nesse caso, para poder sair de dentro da célula do enterócito, para atingir a circulação portal e para ir, né, ir para o fígado e de lá formar glicogênio, fornecer energia, elas saem de dentro da célula pelo GLUT2. O que acontece? Já existem alguns estudos mostrando que alguma alteração genética nessas proteínas transportadoras, então, por exemplo, algumas alterações genéticas no SGLT1 podem estar associados a algumas doenças específicas com dificuldade, por exemplo, de manutenção da glicemia ou de um adequado processo de absorção desses monossacarídeos, tá? Isso é raro, mas acontece que pode estar, por exemplo, associado aí à presença de diabetes, pode estar associado à presença de algumas doenças, tá? Não necessariamente é só isso, tá? Mas os estudos mostram que esses transportadores, eles podem ter essas alterações e essas alterações estarem associadas a algum tipo de doença, ok? E como que ocorre esse processo de absorção, tá? Lembrando, quando eu falo de absorção de carboidrato, eu tô falando intestino delgado. E esse processo de absorção, ele é decrescente, ele é maior no duodeno e no jejum, tá? O Krause, ele até fala que na metade do jejum, praticamente todos os monossacarídeos já foram absorvidos. O que passa, né, em diante, que chega no intestino grosso, são aqueles carboidratos não absorvíveis, né? Ou é amido resistente, lembra? Amido resistente é aquele amido que não foi completamente digerido pelas enzimas e aí acaba tendo um comportamento de fibra, né? Acaba não sendo absorvido de forma adequada, sendo fermentado aí lá no intestino grosso, tá? Existem alguns fatores que podem atrapalhar no processo de digestão e absorção, tá? Um desses fatores são motilidade intestinal, atividade enzimática e integridade da mucosa. Vocês vão ver com o professor Ezequiel em fisiologia que no processo de digestão a gente tem os movimentos das alças intestinais e esses movimentos das alças intestinais eles são responsáveis também por auxiliar no processo de digestão. Então, se eu tenho alguma diminuição, algum problema numa inervação, por exemplo, simpática, parasimpática, que diminua essa motilidade, eu posso ter uma redução, uma diminuição no processo de digestão e de absorção. A deficiência de alguma enzima, igual eu falei para vocês, intolerância à lactose, ou a deficiência de algumas das enzimas responsáveis pelo processo de digestão dos carboidratos, pode dificultar com que esse processo ocorra de forma adequada e a presença de algumas doenças. E aí eu já mostro para vocês, por exemplo, esse quadrinho aqui embaixo, tá? O que acontece? Algumas pessoas que têm, por exemplo, doença de Crohn, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, pessoas extremamente desnutridas, a gente tem um processo de agressão, a gente tem uma alteração da mucosa das células intestinais. E essas alterações que ocorrem nas células, tá? Do intestino, elas podem levar a alterações também na questão da produção de enzimas, da presença das enzimas, e isso dificultar
na digestão e na absorção dos nutrientes. Então, é importante a gente lembrar isso, porque quando vocês estiverem tendo dietoterapia, a gente vai verificar um pouco mais aprofundada a questão dessas fisiopatologias e tentar verificar de que forma, por exemplo, eu posso auxiliar o meu paciente que tem doença de Crohn, ou que forma eu posso auxiliar meu paciente, por exemplo, que está extremamente desnutrido, tá? Então, a gente tem que se atentar a essas questões relacionadas à saúde intestinal do nosso paciente também. E aí, depois que eu, absorvi essa minha glicose, vai para a via hepática, lá pela via porta do fígado, formar o glicogênio hepático, ou então ela vai para as nossas células musculares formar o glicogênio muscular. O excesso de glicose, o excesso de carboidrato que a gente come, ele é transformado em gordura, tá? Esse excesso de carbono que é absorvido, que passa lá pelas nossas células do enterócito e atinge a veia porta, quando a gente já estocou tudo que a gente podia estocar na forma de glicogênio ou de glicemia, ele vai virar gordura. Esse excesso de carbono, ele é transformado em triglicerídeos, tá? E isso é armazenado no nosso corpo na forma de gordura, na forma de adipócito. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado em relação à quantidade do que a gente consome. Essa última tabelinha, ela mostra pra gente a questão de quanto que a gente armazena mais ou menos em termos de grama de glicose no nosso organismo, tá? A glicose sanguínea, que é aquela que mantém a nossa glicemia, ela está em torno de 5 gramas. O glicogênio hepático, entre 75 a 100 gramas. E o glicogênio muscular, em torno de 300 a 400 gramas. Nunca é tarde para lembrar que o glicogênio muscular, ele jamais é mobilizado para a manutenção da nossa glicemia. Apenas o glicogênio hepático é que tem essa função de ser mobilizado como fonte de energia naqueles períodos, por exemplo, que a gente não está se alimentando para poder manter nossas funções adequadas. Quando o nosso glicogênio hepático acaba e a gente, por exemplo, não se alimenta, o corpo lança a mão de outros meios, como por exemplo a neoglicogênese, que é a formação de glicose a partir de outros nutrientes que não é carboidrato. Então, por exemplo, eu vou utilizar aminoácidos, eu vou utilizar os lipídios para formar glicose para tentar manter a minha glicemia estável, e a função dos meus organismos vitais funcionando normalmente, para a gente continuar vivo, tá? Quando eu falo em recomendação de ingestão, eu chamo a atenção para vocês que para todos os nutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, a gente tem um limite de ingestão que é considerado adequado, tá? Quando a gente estiver em nutrição do adulto idoso, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Mas a recomendação atual do consumo de carboidrato é que ela esteja para adulto, para criança ou para adolescente, como vocês podem olhar aqui na tabelinha, ó, observem aqui na tabelinha de vocês, tá? Olha aqui, adulto, adolescente, criança e adolescente, e até a partir de 1 a 3 anos de idade, a recomendação de carboidrato é de 45 a 65%. 45 a 65% de quê? Do meu valor energético total. Então, se eu tenho um adulto que a necessidade energética dele, por exemplo, se eu fosse calcular uma dieta, a necessidade dele seria uma dieta de 2.000 quilocalorias, eu posso estabelecer dentro dessas 2.000 calorias que de 45 a 65% dessas calorias seja proveniente de alimentos fontes de carboidrato, tá? E a maior parte desse carboidrato é de preferência carboidrato complexo, ou seja, fibra alimentar, tá? Então, olha só, aquele meu paciente que tem uma necessidade de 2.000 quilocalorias, eu posso propor, por exemplo, 50% de carboidrato. Mas, Naruna, não é de 45 a 65? Então, eu posso usar 45, 46, 47, 48, 49, 50, até 65%. Então, se eu propor para ele que 50% da ingestão dele deve ser de carboidrato, traduzindo isso em caloria, seria o quê? 1.000 calorias. Por quê? 2.000 é o total, é 100%. 50% vai ser 1.000 calorias. Então, 1.000 calorias da dieta desse meu paciente vai ser só de carboidrato. De preferência, carboidrato complexo, tá? Então, essa é a recomendação que as DRIs, ou seja, o Instituto de Medicina e Dietética, eles colocam para que a gente faça
o cálculo, né, de uma recomendação adequada desses macronutrientes na dieta do nosso paciente, ok? Então, vamos lá. Dúvidas que vocês tiverem, a gente vai poder tirar, como eu já tinha falado para vocês, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, tá? Vocês podem entrar, eu vou fazer uma reunião, vou mandar o link para vocês e vocês vão conseguir acessar esse link para tirar dúvida, às vezes, né, não entendeu alguma parte da aula, a gente vai estar lá para discutir tudo isso. E eu lembro que antes de finalizar a nossa última aula presencial, alguém perguntou assim para mim, Naruna, como que você vai cobrar esse conteúdo na aula, né, na prova? Então, vocês muito bem sabem que eu adoro uma questãozinha, tá? Essas questões, elas facilitam o nosso conhecimento, o nosso entendimento, fazem a gente perceber se a gente captou ou não a informação da aula. E aí, eu vou com vocês, então, para as nossas questões. Essa primeira questão, observem que é uma questão muito simples. Foi uma questão que foi aplicada no concurso em Pernambuco em 2019, ou seja, ano passado, tá? E ela pergunta o seguinte: o que é formada por unidades de glicose, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu olhar aqui no meu, porque aí vai ficar mais fácil de ler. O que é formado por unidades de glicose? Deixa eu vir aqui. Só um minutinho, gente. Achei. Unidas por ligações glicosídica alfa 1,4, originando uma cadeia linear, tá? Então, a gente sabe que eles estão falando aí do amido. O amido, ele tem ligações do tipo alfa 1,4 e ligações do tipo alfa 1,6. Mas quem é a cadeia linear? Quem é a alfa 1,4? Alfa 1,4 é quem? É a amilose? É pectina? É amilopectina ou é rede de glúten? E aí, vocês sabem responder essa questão? Tá vendo? Questão super simples, super fácil, mas que é uma pegadinha pra gente na hora da prova, né? Então, vamos relembrar essa parte? Olha aí, a resposta correta seria a letra A, amilose. O que acontece? Ele tá pedindo aí quem que é a ligação glicosídica do tipo alfa 1,4. Alfa 1,4 é a amilose. É aquela dica que eu dei pra vocês. Menor número, menor nome. Alfa 1,4, amilose. Maior número, maior nome. Alfa 1,6, amilopectina, tá? Então, essa seria a nossa resposta dessa questão. É dessa forma, gente, que a gente vai aprendendo. Então, pratiquem exercícios também, procurem exercícios que vocês vão achar aí bastante na internet, porque aí vocês vão solidificando esse conhecimento dessa primeira parte de carboidrato, ok? Vamos para a nossa segunda questão? Então, olha só essa segunda questão. Ela é um pouquinho maior. A minha câmera tá atrapalhando um pouquinho a leitura aqui, mas vocês vão ter o material de vocês que vocês podem baixar, tá? Vocês podem imprimir, vocês podem fazer a mesma coisa. Vou fazer a leitura e a gente tenta ver qual é a questão correta aí nessa segunda questão que eu coloquei para vocês. Então, olha só. Os carboidratos são compostos abundantes na natureza e importantes para o consumo humano. Analise as proposições abaixo. Primeiro item. O glicogênio, como a amilopectina, é um polímero de subunidades de glicose unidas por ligações alfa 1,6 com ligações alfa 1,4 nas ramificações. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Pensem aí um pouquinho. Vamos para o item 2, tá? Quando um carboidrato digerível é absorvido, seu potencial energético é de 4 quilocalorias por grama, enquanto que a fibra fermentada fornece em torno de 4,5 a 5,5 quilocalorias por grama. E aí, certo ou errado? Tá? Pensem mais um pouco. Terceira questão, né? Terceiro item. Nos alimentos ingeridos pelos seres humanos, o principal tipo de carboidrato consumido é o amido, seguido de alguns tipos de disacarídeos como sacarose e lactose, tá? E aí, certo? Errado? E 4. Os açúcares sacarídeos são compostos que contêm um grupo aldeído ou cetona e 2 ou mais grupos hidroxilas. Qual que vocês marcariam aí? A, B, C ou D? Vamos para a resposta? Depois vocês respondam com calma, vão analisando item por item, mas eu vou explicar aqui, tá?
A resposta certa seria a letra D. Somente as proposições 3, tá? E 4 estão corretas. Mas por que a 1 e a 2 está errada, tá? A 1 está errada pelo seguinte motivo. Eles trocaram, tá? As ligações ramificadas não são a alfa 1,4. As ramificadas são do tipo alfa 1,6. É só a gente voltar na nossa figurinha aqui, ó. Quem que é a parte ramificada? É a molécula do tipo alfa 1,6, a amilopectina. A linear é a alfa 1,4, que a gente acabou de ver na questão anterior, tá? Então, eles fizeram uma pegadinha aqui, eles inverteram, eles trocaram, tá? A 2 está errada pelo seguinte motivo. O carboidrato, ele tem como valor energético 4 gramas por quilocaloria, tá? Não há nada na literatura, não há nada em nenhum livro falando que a fibra fermentada, ela fornece mais calorias que isso. O consenso, o que a gente tem solidificado em relação à caloria do carboidrato é que 1 grama de carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. Então, não tem por que a gente acreditar que a fibra vai fornecer mais caloria porque ela fermenta, tá? Inclusive, se fosse por isso, a nossa utilização da fibra, por exemplo, no processo de emagrecimento, não seria por isso, tá? Porque aí, ela, no caso, ela forneceria mais quilocaloria. Então, não seria a questão adequada, não seria a resposta correta. Então, correto tá o item 3, os principais tipos de carboidrato que a gente come é o amido, seguido de disacarídeos como sacarose e lactose. Ou seja, para responder essa questão, a gente precisa lembrar que o amido é um polissacarídeo, que é o que faz parte principalmente da nossa dieta, e que os disacarídeos, a gente consome a sacarose, o açúcar simples e a lactose, por exemplo, nos leites e nos derivados, tá? E a estrutura química. A estrutura química dos carboidratos, ela apresenta, sim, carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo que essas estruturas, elas vão se diferenciar, principalmente se a gente voltar lá no conhecimento das hexoses, dos monossacarídeos, eles vão se diferenciar justamente pelos grupos das hidroxilas. É só vocês voltarem lá nos nossos slides iniciais e verificarem a presença dessas estruturas químicas na composição dos carboidratos, tá bom? E aí, a gente tem a última questão, tá? Olha como essa questão é muito, muito fácil. Essa questão, ela foi de um concurso de 2018. Observem aqui. São monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, respectivamente. Eles querem que a gente informe na ordem. Então, quem aí é um monossacarídeo nos itens da questão? Depois, quem que é disacarídeo? Oligosacarídeo e polissacarídeo. Então, que resposta que a gente vai marcar aí? Qual que é a resposta correta? Hein? Vamos lá? Vejam se vocês acertam aí. A resposta correta, tá? Vai ser a letra E, tá? Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Vai ser a letra E. Vou mostrar aqui para vocês. Os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, que a gente já aprendeu. Quem são os disacarídeos? Sacarose, lactose, maltose. Os oligosacarídeos, maltodestrina, rafinose, inulina e fruto-oligosacarídeos. E polissacarídeos a gente tem a celulose e o amido, tá? Um polissacarídeo que é fonte de energia pra gente é o glicogênio. Então, se a gente for parar para pensar, a resposta, ela tá correta, extremamente correta em todos esses itens, né, na ordem em que aparecem, somente na letra E. Então, um monossacarídeo, glicose. Um disacarídeo, maltose. A maltose, quando quebrada, ela me libera o quê? 2 moléculas de glicose. A rafinose, que é um oligosacarídeo, e o glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva energética, que é a reserva dos animais, tá? Dos seres humanos, inclusive nosso, né? Dos animais não, dos seres humanos, dos animais e dos seres humanos, no qual nos enquadramos, ok? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula. Finalizamos, graças a Deus, o metabolismo dos carboidratos, tá? Então, quem já puder, já vai fazendo a leitura do artigo de fibra alimentar. Ele é extremamente importante porque a gente finaliza essa primeira parte. Na outra semana, eu vou
discutir o artigo com vocês. Eu vou falar as principais características das fibras alimentares para a gente poder aí partir para o nosso outro conteúdo, que é iniciando proteínas, tá bom? Esses são os livros de onde eu tirei as aulas, tá? E esse material vai estar disponível para vocês. A aula vai estar disponível para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês todos, espero que vocês estejam bem. A gente tá morrendo de saudade, tá? Eu falo a gente porque todos os professores gostariam muito, né? Todo mundo gostaria muito de voltar à nossa realidade. O que a gente tá vivendo é algo surreal, né? Ninguém nunca passou por isso, mas eu espero em Deus que fique tudo bem, que vocês estejam bem e que vocês acompanhem, que vocês deem prosseguimento nos estudos de vocês para que nada atrapalhe a formatura, que nada atrapalhe a finalização do nosso período, tá bom? Beijo para todo mundo e até uma próxima, gente. Tchau!